Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo para mais um Evangelho do Dia. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, primeira semana da Quaresma. O Evangelho do Dia de hoje nos traz, como sempre, uma reflexão muito profunda. Nós estamos em preparação para a Páscoa de Nosso Senhor, nesse período que a Igreja nos convida a uma reflexão um pouco mais profunda. Nós estamos num caminho de conversão. A Quaresma é um tempo propício para isso. O Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você tem o seu caderno de anotação, pegue-o também para que essa reflexão seja ainda mais frutuosa para nossas vidas. O Evangelho de hoje diz-nos o seguinte: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se vos perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, primeiro o Senhor nos traz um alerta, que quando nós formos orar, nesse diálogo com o Pai, não precisa multiplicar palavras, falar aquilo que não é necessário. A nossa oração precisa ser simples, objetiva, honesta. Uma oração que brote do nosso coração, do seu jeito, da sua forma, de acordo com a sua necessidade. Um outro alerta do Senhor nós não devemos orar como os pagãos, que oram para mostrar aos outros com força de palavras, de argumentações. A nossa oração ela tem que ser íntima, uma oração em que nós rasgamos os nossos corações e apresentamos a Deus as nossas causas urgentes e emergentes. Logo na sequência, o nosso Senhor nos ensina a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso, esta oração que o cristão precisa ter todos os dias o compromisso de fazer. Também dentro da oração do Pai Nosso, existe uma parte que nos chama muita atenção quando nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E hoje, meu irmão, minha irmã, esta oração, ela realmente faz sentido para você? Aquilo que você diz para o Pai: Pai, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão, você tem de fato perdoado aqueles que fazem o mal contra você? Se nós não observarmos isso, não haverá uma coerência oracional. Como nós vamos pedir para Deus perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, se nós não somos capazes de sermos misericordiosos com aqueles que nos ofendem? Eu lembro aqui o que diz São Paulo na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículos 10 seguintes, que ele fala que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. A nossa luta é uma luta espiritual. Assim como Deus usa do homem em favor do homem, também as forças do mal utilizam-se do homem para destruir o homem. Então, quando nós temos esse discernimento, essa visão espiritual, nós entendemos que algo maior existe numa ação maligna ou benigna. Então, o nosso coração tem que estar cheio de bondade. As pessoas fazem o mal, as pessoas às vezes nos maltratam,
às vezes nos caluniam, mas como Jesus perdoou aqueles que foram os seus algozes, também nós devemos perdoar as pessoas que nos fazem mal. Para me tornar merecedor do perdão de Deus, eu preciso perdoar. Eu sei que não é fácil, é complicado, porque às vezes tem gente que fazem coisas terríveis e que na maioria das vezes machucam demais o nosso coração. Mas o perdão, por sua vez, ele é um exercício diário. Quando eu sou movido pela graça de Deus, quando eu sou movido pela força e o poder do Espírito Santo, que é o santificador das almas, ele vai dando-nos a força e a graça necessária para então perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Um dia, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quanto que eu devo perdoar o meu irmão que me ofende? Até 7 vezes? O que disse o Senhor? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Que no nosso coração possamos nutrir esse sentimento de amor, porque só quem ama é capaz de perdoar. Só quem ama de verdade e entende de fato o sacrifício de Jesus e o amor de Deus é capaz de liberar o perdão. Como eu disse, o perdão é um exercício e tem que ser um exercício diário. Quem perdoa, recebe o perdão dos céus. Na oração do Pai Nosso, repito, nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Peçamos essa graça a Deus para ter um coração misericordioso, assim como é o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, o versículo 15 diz: mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Que a mágoa, que o ódio, que o ressentimento não seja uma barreira para impedir a nossa entrada no céu, porque nós precisamos estar bem. Ninguém pode dizer: eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, porque nele não está a graça de Deus, não há uma verdade ali, não faz sentido. Se eu amo a Deus, eu sou chamado a perdoar. Se alguém pedir para você, como diz no Evangelho, pedir a sua túnica, Jesus disse: dê a túnica e também o manto. Se alguém pedir para que você caminhe 1000 passos, 1000 quilômetros, caminhe 2000. Ofereça-lhe a outra face se você apanhar numa. Entende? Então, não é a lei de talião, mas é a lei da misericórdia, é a lei do amor. Nós não somos bons, nós estamos num caminho de conversão constante e diária. Quando eu não perdoo, eu me coloco superior, né? Quando olho para dentro de mim, quando eu faço um exame da minha vida, da minha consciência, eu percebo que eu não sou tão bom assim, que tem situações em mim que precisam ser trabalhadas. E quando eu olho no meu relacionamento com Deus, quando eu observo a minha forma de viver, eu vejo como que Deus é bom, perdoando as minhas falhas e sempre me acolhendo. Meu irmão, minha irmã, que sejamos misericordiosos nesse caminho que nós estamos de quaresma, diário de conversão, que a graça do Espírito Santo nos convença de que nós precisamos perdoar. Perdoar para ser perdoado. Se essa reflexão de hoje, se o Evangelho do dia de hoje fez você refletir, eu quero pedir para que você compartilhe para outras pessoas. E se você está aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e não se esqueça de também deixar o seu joinha, porque isso nos ajuda neste apostolado que nós temos de evangelizar através das redes sociais. Deus abençoe você e até amanhã no nosso próximo encontro.